Olá, eu sou Guilherme de Souza e esse é o Art Comics. Hoje nós vamos falar sobre 3 quadrinhos bem diferentes: Superman Ano 1, Jugular e Argo 5. Imagina que você tem 10 anos de idade e acorda no meio da noite ouvindo barulhos estranhos pela casa. Ao se levantar, você se depara com um alienígena vasculhando sua gaveta de meias. Esse é o pontapé inicial da HQ Argo 5, de Vitor Moura. Antes de falar do quadrinho, vamos falar do artista. Vitor Moura é um dos quadrinistas mais notáveis da cena carioca, com uma produção riquíssima e um traço inconfundível. Vitor já recebeu elogios rasgados da lenda Ziraldo e chegou a ser publicado nos Estados Unidos pela editora Red Style. As características mais marcantes no seu estilo são as figuras estilizadas, quase cartunescas, e o uso de luz e sombras, que remete diretamente ao expressionismo alemão. Tanto que, em 2015, Vitor chegou a lançar uma adaptação em quadrinhos do filme O Gabinete do Dr. Caligari, clássico de 1920, dirigido por Robert Wiene. Antes disso, o autor lançou as HQs Colecionador de Memórias e Typewriter Blues. E foi assim, depois de estabelecer todo um estilo marcado pelo sombrio, histórias soturnas, que Vitor resolve surpreender a todos lançando Argo 5, uma aventura bem-humorada de um garoto e seu amigo alienígena. O garoto em questão se chama Humberto, que acorda no meio da noite sem imaginar que está prestes a viver uma grande aventura. Apesar de apreensivo no começo, logo Humberto se vê inclinado a ajudar o estranho alienígena que aparece em seu quarto procurando ferramentas para consertar sua nave. Não demora muito e o garoto descobre que o alienígena está sendo caçado por membros de uma polícia intergaláctica. A aventura tem um ritmo incrivelmente dinâmico. Os personagens a todo instante estão correndo, fugindo, se escondendo, lutando, tudo isso recheado de diálogos maravilhosamente enxutos e ligeiros. Vitor revela um grande talento para o humor, com tiradas inesperadas e situações nonsense. Assim como o ritmo da aventura, o humor em Argo 5 também é ágil e muito bem distribuído. Quando você termina de ler Argo 5, parece que você acabou de assistir um daqueles filmes da Sessão da Tarde dos anos 80, com personagens cativantes, grandes sacadas, um final empolgante e surpreendente. Tudo isso encapsulado numa aventura descompromissada, mas deliciosa. Argo 5, sem dúvida nenhuma, merecia virar uma série regular. As desventuras de Humberto e seu amigo alienígena poderiam render um sem número de histórias incríveis. E capacidade para isso nós sabemos que Vitor Moura tem de sobra. Argo 5 é uma HQ preto e branco, com tons em laranja, formato digital, tem 40 páginas e custa R$ 3,99. Ela pode ser adquirida online na loja do Universo. Curtiu o Argo 5? Então, se liga nessas dicas de HQs cheias de aventura e ficção. Monstro, de Alan Moore, Jesus Redondo e Alan Grant. Kenny é um menino de 12 anos que desenvolve uma estranha amizade com Charlie, um sujeito monstruoso. Eles partem numa jornada rumo à Escócia para encontrar um doutor que possa curar as deformidades de Charlie, enquanto tentam fugir da polícia e sobreviver à viagem. 20th Century Boys, de Naoki Urasawa. Perto da virada do século, um plano terrível envolvendo uma seita misteriosa, armas biológicas e o ataque de um robô gigante está prestes a acontecer, e os únicos que podem impedir isso são um grupo de amigos. Big Guy e Rusty, o menino robô, de Frank Miller e Geoff Darrow. Mais uma vez, Tóquio está sob ataque de um monstro gigante. Para detê-lo e salvar o dia, Rusty, o menino robô, terá que se aliar ao enorme Big Guy numa batalha alucinante. A dupla de personagens chegou a ganhar série animada no final dos anos 90. Jugular, com roteiro de Gabriel Calfa e arte de Daniel Franco. Em uma barbearia, no final do expediente, o último cliente a entrar é a última pessoa que você gostaria de encontrar. Mas, como assim? Gabriel Calfa constrói uma trama onde um barbeiro se vê frente a frente com um homem que no passado foi o responsável direto por uma grande tragédia em sua vida. É então que ali,
Diante do fio de uma navalha, ele vai precisar escolher entre o perdão ou uma vingança a sangue frio. Kafka e Daniel Franco constroem em Jugular um conto de terror repleto de tensão e suspense. A trama perturbadora lembra muito alguns dos melhores trabalhos de Edgar Allan Poe, mas, diferente do mestre do terror, Kafka e Daniel contam sua história sem usarem uma palavra sequer. Isso mesmo, Jugular é uma HQ muda, sem diálogos, balões ou caixas de texto. Aqui, a leitura é totalmente baseada nas imagens. Incrivelmente, esse silêncio parece potencializar toda a aflição construída aqui na obra. Uma leitura superficial poderia supor que a trama de Jugular trata apenas de consumar ou não uma vingança. Mas é bem mais do que isso. A vingança é um dos comportamentos mais primitivos do homem e vem rendendo histórias e narrativas desde antes de alguém cunhar olho por olho, dente por dente. Mas Jugular vai além. A HQ consegue propor uma reflexão sobre o caráter efêmero da vida e, no decorrer da trama, se desdobrar em outros temas como dor, perda, luto, ódio e, por fim, vingança. Tudo isso sem dizer uma única palavra. Uma obra, para conseguir trabalhar todos esses temas de forma tão direta, sem necessidade de utilizar textos, ela só poderia ser bem-sucedida se realizada por artistas que realmente dominam os processos de criação de uma HQ. E, felizmente, a dupla, Gabriel Kafka e Daniel Franco, entende do assunto. Daniel Franco faz um trabalho brilhante, onde abusa do preto e faz uso belíssimo de rachuras e retículas. Tudo para construir uma atmosfera sombria e claustrofóbica. O traço de Franco lembra muito o estilo do americano Sean Murphy, desenhista de Batman, Cavaleiro Branco. Suas rachuras e pinceladas de tinta também remetem a Paul Pope, um monstro dos cómics americanos alternativos. Apesar das referências, Franco consegue desenvolver um estilo bastante próprio, extremamente expressivo e muito estiloso. Eu tive o prazer de conversar com o desenhista Daniel Franco, que é morador aqui da cidade de Niterói. Ele mencionou que está fazendo mais 2 HQs, que são Todo o Ouro que eu Puder Carregar e Má Influência. Vale dizer que os 2 projetos são parcerias com o roteirista Marcos Leopoldino. Jugular é uma HQ preta e branca com elementos em vermelho, formato americano, 48 páginas, custa R$ 29,90 e pode ser adquirida na loja online do selo Risco. Superman Ano 1, de Frank Miller e John Romita Jr. A DC, algum tempo atrás, anunciou a criação do selo Black Label. Uma das obras mais aguardadas desse selo era Superman Ano 1, que prometia mostrar a juventude e adolescência do jovem Clark Kent, até os seus primeiros dias como conhecido Homem de Aço. Mesmo depois de perder alguns fãs após os lançamentos de Holy Terror e as continuações de Cavaleiro das Trevas, Frank Miller ainda é um dos nomes mais importantes dos cómics americanos. A revolução nos quadrinhos de super-heróis nos anos 80 está intimamente ligada ao seu trabalho. Miller é celebrado principalmente por sua fase no título de Demolidor, onde criou a personagem Elektra, mas sobretudo na minissérie O Cavaleiro das Trevas. Vale ressaltar que Miller não ficou restrito apenas a personagens da Marvel e DC. Obras autorais como Ronin, Martha Washington, 300 de Esparta e Sin City são consideradas mundialmente grandes clássicos das HQs. Mas vamos voltar a Superman Ano 1. Particularmente eu estava bem empolgado com o anúncio. Afinal, foi Miller a mente responsável por obras como Batman Ano 1 e Demolidor, O Homem Sem Medo. Nessas 2 obras a gente vê os primeiros dias destes personagens, mostrando os primeiros confrontos, trajes improvisados, vigilantes inexperientes e tramas paralelas muito bem construídas. E é por isso que meu coraçãozinho nerd bateu mais acelerado quando viu que Frank Miller ia contar os primeiros dias do Homem de Aço. Infelizmente, toda a minha empolgação foi por água abaixo logo na primeira edição. Miller entrega uma escrita que começa brega e bem pouco crível. Ela se desenrola por um desfile de momentos desinteressantes e desnecessariamente repetitivos. O único momento ligeiramente interessante nessa primeira edição é quando o pequeno Clark resolve revidar uma situação de bullying, mas mesmo assim o brilho do momento dura bem pouco. Outro grande problema é a arte do John Romita Jr. O artista entrega painéis bem pouco inspirados.
Suas figuras humanas estão mais distorcidas do que o usual, como a gente consegue perceber logo de cara na capa da edição. E sendo bem sincero, eu acho que o John Romita nessa edição desenhou o bando de crianças mais feias que eu já vi. É possível fazer aqui alguns paralelos entre o Romita e o Miller. Afinal, ambos foram responsáveis por grandes clássicos das HQs, mas, com o passar dos anos, a técnica de cada um passou por transformações e hoje seus trabalhos parecem mais caricaturas do estilo que um dia tiveram. Ainda assim, como fã de quadrinho, eu me nego a repudiar qualquer um desses autores, principalmente o Miller. Não importa quantos trabalhos mequetrefes o cara entregue, se o autor de Cavaleiro das Trevas, Sin City, 300 anunciar um novo projeto, não tem jeito, eu vou me empolgar. E chegamos ao fim de mais um episódio, mas não fica triste não, daqui a pouco eu tô de volta com mais dicas de quadrinhos aqui, no Arte Comics.